Já se perguntou alguma vez por que na Semana Santa tantas pessoas vão à igreja e mesmo assim as suas vidas continuam iguais? Porque muitos entram, choram, se emocionam e pouco tempo depois voltam ao mesmo vazio, ao mesmo pecado, à mesma rotina espiritual apagada? Talvez não seja que Deus não queira falar com vocês, talvez seja que estão entrando em igrejas onde Deus não habita. Não porque Ele não queira, mas porque foi substituído por estruturas, por egos, por tradições, por manipulação, por tudo menos pela cruz. E nesta Semana Santa você não pode se dar ao luxo de buscar a Deus num lugar onde Ele não está sendo honrado. Não pode se sentar para ouvir alguém que não tem fogo no altar. Não pode abrir o seu coração num ambiente onde não há verdade, porque você está num ponto da sua vida em que precisa de algo mais do que um belo sermão. Precisa de uma palavra que parta a sua alma e a reconstrua. Uma palavra que desperte o que morreu. Uma palavra que não venha do intelecto, mas do trono de Deus. Por isso hoje vamos falar de algo que muito poucos se atrevem a dizer. As 3 igrejas nas quais você não deveria entrar nesta Semana Santa. Não porque você seja melhor do que ninguém. Não porque tenha juízo no coração. Mas porque há lugares que parecem espirituais e estão vazios de glória. E o pior que pode acontecer não é que você não vá à igreja, é que vá ao lugar errado. A primeira dessas igrejas é a igreja do espetáculo. É a igreja que te deslumbra, mas não te transforma. Onde o ambiente se parece mais com um concerto do que com uma sala de adoração. Onde há luzes, fumaça, câmeras, excelente som, mas não há altar. Onde os músicos são artistas, não levitas. Onde o pastor é figura pública, não intercessor. Onde se prega o que agrada aos ouvidos, mas não o que confronta a alma. E você não foi chamada para aplaudir da cadeira, foi chamada para arder de espírito. Por isso, se você entra numa igreja e sai emocionada, mas não quebrantada, algo está errado. Porque a presença de Deus nem sempre faz você sorrir. Às vezes ela te faz chorar, às vezes te leva ao chão, às vezes te deixa sem palavras. Porque o Espírito Santo não é uma experiência estética, é uma pessoa que vem para santificar. E isto não é julgamento, é discernimento. Porque muitas igrejas hoje trocaram a glória pela imagem. Já não oram até que o céu fale, ensaiam até que o show saia perfeito, já não pregam até que alguém caia de joelhos, pregam até que o relógio marque a hora, já não buscam almas, buscam seguidores, já não levantam discípulos, levantam audiência. E se você vem carregando dor, se vem com feridas profundas, se está atravessando uma noite escura, não precisa de uma experiência superficial, precisa de verdade, precisa de poder, precisa da cruz. E essa cruz, embora antiga, continua sendo a porta para o fogo. Porque Jesus não veio para te motivar, veio para crucificar a sua carne, para que o seu espírito viva. Na igreja do espetáculo, o que importa é que você se sinta bem. Mas o Espírito nem sempre faz você se sentir confortável. Às vezes, ele te incomoda para que você mude. Às vezes, te confronta para que você avance. Às vezes, te leva ao deserto para que deixe de buscar aplausos e comece a buscar propósito. A segunda igreja na qual você não deveria entrar é a igreja do controle. Onde a liderança é uma hierarquia carnal disfarçada de cobertura espiritual. Onde você não pode se mover sem permissão. Onde não pode questionar o que se diz do púlpito, onde o medo é espiritualizado e se chama obediência à anulação do pensamento, onde o que se busca não é formar Cristo em você, mas formar você à imagem do líder. E isso, por mais duro que pareça, é idolatria institucionalizada, porque ninguém na terra pode substituir a voz do Espírito na sua vida. Ninguém pode decidir por você o que Deus já te revelou em oração. Ninguém pode limitar os dons que Deus te deu, por medo de perder o controle. E se você está num ambiente onde se sente observada, censurada, manipulada, reduzida, então você não está numa igreja, está numa prisão espiritual. Jesus foi o primeiro a denunciar esse tipo de ambiente. Ele não suportava ver como os fariseus impunham fardos que nem eles mesmos podiam carregar, como exigiam santidade exterior, mas estavam cheios de hipocrisia, como dominavam pelo medo e não pelo amor. Por isso, os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro.
E muitas igrejas hoje, infelizmente, estão assim, bonitas, limpas, organizadas, mas sem fogo, sem quebranto, sem glória. Porque onde o Espírito não pode se mover livremente, não há vida. Onde o pecado é encoberto em vez de ser curado, não há redenção. Onde o controle humano substitui a orientação divina, não há igreja. Há um sistema. Você precisa de algo mais. Precisa de um lugar onde possa chorar sem ser julgada, onde possa ser corrigida sem ser anulada, onde possa crescer sem ser impedida, onde o altar esteja aceso, não para impressionar, mas para purificar. Porque esta Semana Santa não é um símbolo, é uma porta, e você não pode atravessá-la se estiver amarrada a uma estrutura que não permite a entrada do Espírito. E agora vem a terceira igreja, talvez a mais perigosa, a igreja do costume. Aquela em que tudo se faz porque sempre se fez assim. Onde não há busca, não há fome, não há fogo, só tradição, só rotina, só liturgia sem vida. Onde os hinos soam, mas não comover. Onde a Bíblia é lida, mas não transforma. Onde a cruz pende na parede, mas não nos corações. Nessa igreja, a Semana Santa é celebrada como uma formalidade, como um evento no calendário, como algo feito para cumprir um rito. Mas não há expectativa, não há clamor, não há milagres, não há voz de Deus, só repetições, só atos, só sombras do poder que um dia habitou ali. E essa igreja é a mais sutil, porque te faz acreditar que você está perto de Deus, quando na realidade está longe da sua presença. O próprio Jesus, em Apocalipse, fala a uma igreja assim, a de Laodiceia. Ele diz: porque você nem é frio nem é quente, de minha boca o vomitarei. Porque essa mornidão, essa falta de definição, essa religiosidade vazia é mais perigosa que o pecado visível, porque anestesia a alma, porque faz você acreditar que está bem, quando na verdade está espiritualmente adormecida. E você, que veio buscando uma Páscoa diferente, que precisa de respostas, que deseja direção, não pode entrar em um lugar onde o céu já não fala, não pode buscar vida onde só há pó, não pode se sentar sob um teto onde a glória se foi há anos. Porque o véu foi rasgado, mas muitos o remendaram com tradições. Você merece mais. Foi criada para algo maior, foi chamada para mais. Por isso, esta Semana Santa não é apenas uma celebração, é uma escolha. Para qual altar você vai se aproximar? Para qual ambiente vai expor a sua alma? Vai buscar espetáculo, controle, costume? Ou vai buscar presença, verdade, glória? E se você sente que não tem aonde ir, se sente que não há igreja onde sinta fogo, então volte ao secreto. Feche a porta, coloque adoração, abra a Bíblia, ajoelhe-se, porque o altar mais puro é aquele que se ergue no íntimo. E onde há fome, o céu sempre responde, mesmo que você esteja sozinha, mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém te entenda. Então agora você sabe, não se trata de ir a qualquer igreja, não se trata de cumprir com um rito social ou familiar. Trata-se de onde você vai expor a sua alma nesta Semana Santa, porque a fé é frágil quando se alimenta apenas de emoção, e a convicção se fortalece ou se murcha conforme o altar ao qual você se aproxima. Nem todas as igrejas estão alinhadas com a presença de Deus. E se o que você está buscando é um encontro real, profundo, eterno, então você tem que ter discernimento para saber onde não entrar. E se alguma vez você entrou em alguma dessas três igrejas, a do espetáculo, a do controle ou a do costume, e saiu mais confusa do que acesa, mais ferida do que fortalecida, mais vazia do que nutrida, não foi culpa sua, foi um alerta, um sinal. Deus não permitiu aquele desconforto para te afastar dele, mas para te empurrar a buscá-lo de verdade. Porque há momentos em que a alma já não suporta o falso, onde o seu espírito não tolera mais luzes sem fogo, autoridade sem amor, palavras sem poder. E é aí que começa o verdadeiro despertar. Quando você não quer mais viver de religião, mas de revelação. Quando já não basta que falem de Deus, você quer ouvi-lo você mesma. Quando já não busca consolo fácil, mas transformação profunda. E isso não se encontra em qualquer lugar. Exige um altar real, fogo verdadeiro, verdade sem adornos. Há igrejas hoje em que se prega prosperidade, mas não santidade.
onde se fala em viver a sua melhor vida, mas não se menciona o arrependimento, onde se distribuem promessas, mas não se ensina a obediência, onde se fala de graça, mas não se menciona o preço da cruz. E tudo isso soa bonito, mas não sustenta ninguém em meio ao quebranto. Porque quando a dor bate, você precisa de algo mais que uma boa atmosfera, precisa de presença, precisa saber que mesmo que tudo trema, você está firme na rocha. E essa rocha não é uma igreja famosa, nem um líder carismático, nem uma comunidade emocionalmente acolhedora. Essa rocha é Cristo. E Cristo não habita em estruturas sem espírito. Cristo habita onde há verdade, onde há fome, onde há santidade. Por isso você não pode deixar a sua alma nas mãos de ambientes que não levam o selo da cruz. Nesta Semana Santa você não pode se dar ao luxo de se sentar sob uma palavra que não tem respaldo do céu. Porque o que entra pelos seus ouvidos vai germinar no seu coração. E se o que você semeia não é palavra viva, então os frutos que verá serão de confusão, de religiosidade, de frustração. E sim, essa verdade dói. Porque a gente que você ama que está nessas igrejas, há memórias, há vínculos, há conforto. Mas Jesus não te chamou para o conforto, te chamou para segui-lo, mesmo que isso implique deixar estruturas, mesmo que isso implique recomeçar, mesmo que isso implique levantar um altar no seu quarto, até que ele te conecte a uma comunidade que o honre de verdade. E isso é o que muitas estão fazendo hoje. Voltando ao secreto, ao básico, ao que jamais deveria ter se perdido. Fechando a porta, colocando adoração, chorando diante de uma Bíblia aberta. Não há telas, não há luzes, não há pregadores famosos, mas há fogo. Porque onde há fome sincera, Deus responde, sempre. Mesmo que você esteja sozinha, mesmo que não haja banda de adoração, mesmo que não haja púlpito, lembre-se, as igrejas mais poderosas do Novo Testamento nasceram em casas, em porões, em catacumbas, em prisões, sem permissões, sem estruturas, sem segurança, mas com glória, com milagres, com visitações do céu. Porque a verdadeira igreja não é o edifício, é o coração aceso, é o altar que se forma quando uma alma rendida diz: Senhor, fale comigo, use-me, incendeie-me. E se você sente que isso está acontecendo em você, não o apague, não o ignore, não o troque por emoção, não o anestesie com tradição, não se conforme com o costume, porque esta Semana Santa pode ser o seu ponto de virada, o antes e o depois, o momento em que você decide, chega de religiosidade, chega de espetáculos, chega de controle, eu quero presença real. Talvez você ainda não saiba para onde ir, talvez ainda não tenha encontrado um lugar onde sinta liberdade, mas Deus não precisa de edifícios para se encontrar com você. Precisa de disposição, e se isso é o que você tem, então prepare-se. Porque Ele vai responder, vai te visitar, vai falar com você e vai te mostrar com clareza com quem caminhar, onde se congregar, como avançar. Mas antes, você precisa fechar as portas erradas. As igrejas do espetáculo, do controle e do costume podem parecer seguras, têm estrutura, têm forma, têm atividade, mas não tem fogo. E você já não pode viver sem fogo, porque você passou pelo túmulo, porque você viu o seu próprio Gólgota, porque já sabe o que custa carregar uma cruz. E a única coisa que pode te sustentar agora é um altar aceso. Então faça-o. Tome essa decisão, não entre por entrar, não se sente apenas para se sentar, não se exponha ao que Deus já te mostrou que não edifica, seja radical, seja obediente, seja guiada, porque esta Semana Santa não é uma pausa, é uma convocação do céu, e somente aquelas que respondem com discernimento são as que sairão transformadas. Às vezes não é o diabo quem destrói a fé, mas a decepção de ter buscado a Deus num lugar onde ele não estava, de ter aberto o coração num altar onde tudo era aparência, de ter orado com sinceridade em meio a uma atmosfera onde a verdade havia sido substituída pelo ego, pela tradição ou pela estratégia humana. E isso dói. Dói mais que uma crítica, dói mais que uma queda, porque a alma que buscava a vida e não a encontrou fica desorientada, ferida e muitas vezes silenciosamente afastada. E talvez você tenha passado por isso.
Talvez tenha entrado numa igreja buscando fogo e encontrado protocolo. Talvez tenha esperado uma palavra de Deus e recebido uma palestra de autoajuda. Talvez tenha buscado uma comunidade de fé e encontrado um círculo fechado. Talvez tenha servido com todo o seu coração e quando se partiu ninguém esteve para te levantar. E se isso aconteceu, deixe-me dizer algo que pode começar a curar. Deus viu, Deus nunca concordou, Deus não se manifestou ali, porque Deus não habita onde há manipulação, orgulho ou religiosidade vazia. Você não foi rejeitada por Deus, foi protegida, porque se tivesse ficado, teria acabado se adaptando a um molde que não honra o seu espírito, teria trocado fogo por aparência, teria aprendido a repetir o que é correto, mas sem convicção. E isso não é o que você foi chamada a viver. Você foi chamada para portar glória, não para sobreviver num sistema. Por isso a rejeição de alguns foi, na verdade, a mão de Deus fechando a porta. Não para te castigar, mas para te direcionar. E isso é o que muitas filhas de Deus estão redescobrindo. Que nem todas as igrejas têm a glória que proclamam. Que nem todo altar está aceso pelo Espírito. Que muitas vezes o nome na porta não representa o nome que deveria ser exaltado lá dentro. Porque há igrejas que falam muito de Deus, mas muito pouco de Jesus. Igrejas onde o Espírito Santo está nos versos, mas não no ambiente. Igrejas onde a doutrina soa bíblica, mas a prática é uma mistura de controle, tradição e entretenimento. E isso não é algo novo, Jesus viveu isso. Jesus entrou em templos onde se deixara de adorar, onde o comércio substituiu o sacrifício, onde os homens se sentavam nos lugares altos, mas o povo não recebia direção. Por isso ele virou mesas, por isso os confrontou, por isso chorou sobre Jerusalém dizendo: quantas vezes quis ajuntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e eles não quiseram. Porque o mais doloroso para Deus não é que não o conheçam, é que o substituam por estruturas vazias. E hoje, no meio da Semana Santa, isso continua acontecendo. Multidões entram em templos, uns por costume, outros por necessidade, outros por curiosidade, mas poucos recebem algo eterno, poucos se encontram com Jesus, poucos saem dizendo: Deus me falou. Por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta onde não é bem-vindo, e ele não pode permanecer onde se honra mais o homem do que a cruz, onde se repete uma mensagem sem poder, onde se prega um Cristo domesticado, confortável, sem sangue, sem fogo, sem exigência. Por isso você tem que ser radical, porque a sua fé não está para ser decorada, mas acesa. Porque você não pode continuar buscando transformação em lugares que só oferecem entretenimento espiritual. Porque você não foi chamada para se sentar passivamente, mas para caminhar como alguém ressuscitada. E isso requer estar em ambientes onde a glória esteja viva, onde o altar esteja aceso, onde o nome de Jesus não seja apenas uma assinatura, mas o Rei entronizado. Agora, como você sabe que está entrando numa igreja errada? Como discerne que um ambiente não é saudável, mesmo que pareça cheio de atividade? Olhe os frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos seus programas, não pelos seus eventos, não pelas suas redes sociais, pelo fruto. E o fruto verdadeiro não é quantos assistem, mas quantos são transformados. Não quantos se emocionam, mas quantos se arrependem. Não quantos servem, mas quantos vivem em santidade, em verdade, em liberdade espiritual. Se você sai de um culto confusa, cansada, pressionada, culpada ou do mesmo jeito que entrou, esse não é o seu lugar. Se a palavra foi manipulada para exaltar o homem, se os testemunhos são usados para vender uma imagem, se a adoração é uma performance sem lágrimas, sem quebranto, sem direção profética, esse não é o seu altar. Se ao Espírito Santo não se dá espaço para interromper o programa, para curar, para guiar, então o que se vive ali é religião, não presença. E você, que nesta Semana Santa está decidindo voltar a Deus, que quer reencontrar o seu propósito, que precisa de uma voz do céu, não pode se expor a ambientes onde o céu não fala, porque a sua alma está aberta, porque o seu coração está sensível, porque o seu espírito está buscando direção, e o inimigo sabe disso. Por isso disfarça as armadilhas de lugares seguros, de mensagens suaves,
de comunidades acolhedoras. Mas se não há presença, não há vida. Então escolha bem, não por impulso, não por obrigação, nem por pressão social ou familiar. Escolha sendo guiada pelo Espírito. Pergunte a Deus: onde estás você? Onde queres que eu esteja? E se Ele não te responder imediatamente, não se apresse, espere. Porque é melhor ficar no seu quarto com fogo do que entrar num templo sem glória. Melhor adorar sozinha com sinceridade do que cantar em multidões que só buscam emoção. E se ainda não há um lugar físico, então comece a erguer o seu altar no seu quarto. Faça-o com lágrimas, faça-o com a Bíblia, faça-o com música que te leve ao quebranto, porque a presença busca fome, não edifícios. E quando encontrar esse altar aceso no seu íntimo, ele te guiará, vai te conectar, vai te posicionar, porque Deus não quer que você viva isolada, mas primeiro quer que você viva acesa. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender: não foi rejeição, foi proteção, não foi confusão, foi treinamento, não foi perda, foi redirecionamento. E você vai agradecer por não ter entrado nessas igrejas erradas. Porque a fome que você tem não se sacia com frases bonitas, sacia-se com fogo, com verdade, com glória. Nesta Semana Santa, Deus está buscando filhas que não entrem em qualquer altar, que não derramem suas lágrimas em qualquer templo, que não coloquem as suas mãos para servir em qualquer estrutura. Deus está buscando mulheres que digam: não me conformo com o nome, quero a glória, não me conformo com o evento, quero a manifestação. E essas, as que são radicais na busca, são as que Deus vai usar neste tempo. Há uma palavra que ressoa forte quando se fala em Semana Santa, e não é celebração, nem tradição, nem sequer cruz. É a palavra discernimento, porque este não é um tempo para se mover por emoção, por cultura ou por pressão familiar. Este é um tempo em que você precisa saber quais vozes está ouvindo, qual altar está tocando e qual espírito se move por trás do que parece ser espiritual. Porque nem tudo que soa como de Deus vem de Deus, e nem tudo o que se veste de igreja leva à sua presença. Jesus o disse com clareza em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de iniquidade. Entende o que está dizendo? Pessoas que faziam coisas em seu nome, mas que não tinham relacionamento com ele. Pessoas que operavam com aparência, mas não sob rendição. Isso continua acontecendo hoje, especialmente em datas como a Semana Santa, porque há uma aparência de devoção que muitas vezes não é fruto de transformação, mas de tradição. Há igrejas repletas de movimento, mas vazias de santidade. Há pastores que pregam com força, mas não têm altar. Há palavras que soam corretas, mas não vêm do trono. E se você não tem discernimento, pode ser arrastada por aquilo que parece ungido, mas que está desconectado do Espírito. E não se trata de julgar, trata-se de guardar a sua alma, porque a sua alma é demasiado valiosa para se sentar a receber uma palavra contaminada. O seu espírito é demasiado aberto para estar exposto a ambientes onde se negocia com o santo. E nesta Semana Santa, enquanto milhões de pessoas buscam consolo, direção, sentido, você tem que buscar presença real. Não forma, não ritual, não emoção, presença. E como se sabe se há presença? Pelos frutos, pelo que se manifesta, pelo que acontece quando se ora, quando se adora, quando se prega. Porque onde está o Espírito de Deus há liberdade, há quebranto, há lágrimas que purificam, não que manipulam, há cura para a alma, não carga emocional, há descanso, não exigência, há paz que não se pode explicar, há convicção de pecado, mas também revelação de propósito, há o céu tocando a terra. E quando isso acontece, você sabe, porque a sua alma responde, porque você não quer se mover do lugar, porque sente que Deus está ali falando com você, não com o grupo, não com a igreja, com você. Mas quando não há presença, você também sabe, porque tudo é ruído, porque tudo é mecânico, porque a adoração termina e ninguém quer continuar,
Porque a mensagem soa bonita, mas não abala o espírito. Porque você sai igual, ou pior, com um vazio que não consegue explicar. E é aí que muitas se perdem, porque pensam que o problema está nelas, que são demasiado sensíveis, que não estão entendendo, que deveriam se adaptar ao que há. Mas não. Se você sente que algo está desconectado, não é que você esteja em rebeldia, é que o espírito em você já não tolera o falso, já não pode suportar a mistura, já não se conforma com religiosidade, porque o fogo que Deus acendeu em você não foi para te entreter, foi para te formar, para te santificar, para te enviar. Então sim, pode ser que nesta Semana Santa você não vá à mesma igreja de antes, pode ser que não sinta conexão com aquilo que antes te emocionava, pode ser que se sinta mais sozinha do que nunca, mas mais livre do que sempre. E isso é bom, é sinal de que você está saindo do sistema, do molde, do costume, está caminhando rumo ao verdadeiro. E isso, mesmo que doa, é glorioso, porque é melhor passar uma Semana Santa sozinha com Deus do que cercada de gente sem presença. É melhor ter uma palavra no secreto do que 100 pregações sem poder. É melhor chorar no seu quarto sob uma adoração sincera do que estar numa igreja onde ninguém se quebra, onde ninguém se arrepende, onde tudo é forma sem fogo. E se você está nesse processo de soltar, de filtrar, de deixar o que já não te nutre, não tenha medo. Deus está te guiando. Ele não te deixa sem comunidade, Ele não te deixa sem altar. Mas antes de se colocar em um lugar novo, Ele te limpa do que é velho, te esvazia do que não serve, te arranca aquilo que parecia correto, mas não tinha vida, porque antes de te levantar, Ele te santifica. E isso é o que está acontecendo com muitas neste tempo. Filhas que por anos viveram sob estruturas opressoras, sob ensinamentos distorcidos, sob medo, sob culpa, sob liderança abusiva, e agora estão saindo, estão rompendo com isso, estão deixando para trás igrejas que pregavam graça, mas viviam o legalismo, igrejas que falavam de amor, mas praticavam a exclusão, igrejas que mencionavam o Espírito, mas não davam espaço para Ele. E quando você sai desse lugar, no início é desconcertante, porque não sabe para onde ir, porque perde vínculos, porque se questiona, mas depois entende, era Deus abrindo os seus olhos, era o Espírito te guiando para o verdadeiro, era o céu quebrando cadeias para que você pudesse caminhar como filha e não como escrava. E uma vez que você vê isso, não há volta. Agora você só quer o autêntico, o puro, o que dói, mas cura, o que confronta, mas transforma, o que te mostra a cruz, não para te culpar, mas para te santificar. Porque você sabe que não se trata de pertencer a uma estrutura, mas de viver a partir da glória. E essa glória não está em qualquer lugar. Está onde há fogo real, onde há rendição, onde há palavra viva. Portanto, não entregue a sua alma nas mãos de ambientes que não trazem o selo da cruz. Nesta Semana Santa, você não pode se dar ao luxo de se sentar sob uma palavra que não tem respaldo do céu, porque o que entra pelos seus ouvidos vai germinar no seu coração. E se o que você semeia não é a palavra viva, então os frutos que verá serão de confusão, de religiosidade, de frustração. E sim, essa verdade dói, porque há pessoas que você ama que estão nessas igrejas. Há lembranças, há vínculos, há conforto, mas Jesus não te chamou para o conforto, te chamou para segui-lo, mesmo que isso implique deixar estruturas, mesmo que isso implique recomeçar, mesmo que isso implique levantar altares no seu quarto, até que ele te conecte com uma comunidade que o honre de verdade. Isso é o que muitas estão fazendo hoje, voltando ao secreto, ao básico, ao que jamais deveria ter sido perdido, fechando a porta, colocando adoração, chorando diante de uma Bíblia aberta. Não há telas, não há luzes, não há pregadores famosos, mas há fogo. Porque onde há fome sincera, Deus responde, sempre, mesmo que você esteja sozinha, mesmo que não haja banda de adoração, mesmo que não haja púlpito. Lembre-se, as igrejas mais poderosas do Novo Testamento nasceram em casas, em porões, em catacumbas, em prisões, sem permissões, sem estruturas, sem segurança, mas com glória, com milagres, com visitações do céu. Porque a verdadeira igreja não é o edifício, é o coração aceso. É o altar que se forma quando uma alma rendida diz: Senhor, fale comigo, use-me,
incendeie-me. E se você sente que isso está acontecendo em você, não o apague, não o ignore, não o troque por emoção, não o anestesie com tradição, não se conforme com o costume, porque esta Semana Santa pode ser o seu ponto de virada, o antes e o depois, o momento em que você decide: chega de religiosidade, chega de espetáculos, chega de controle, eu quero presença real. Talvez você ainda não saiba para onde ir, talvez você ainda não encontrou um lugar onde sinta liberdade, mas Deus não precisa de edifícios para se encontrar com você, precisa de disposição. E se isso é o que você tem, então prepare-se, porque Ele vai responder, vai te visitar, vai falar com você e vai te mostrar com clareza com quem caminhar, onde se congregar, como avançar. Mas antes você precisa fechar as portas erradas. As igrejas do espetáculo, do controle e do costume podem parecer seguras, têm estrutura, têm forma, têm atividade, mas não tem fogo. E você já não pode viver sem fogo, porque você passou pelo túmulo, porque viu o seu próprio Gólgota, porque já sabe o que custa carregar uma cruz, e a única coisa que pode te sustentar agora é um altar aceso. Então faça isso, tome a decisão. Não entre por entrar, não se sente apenas para se sentar, não se exponha ao que Deus já te mostrou que não edifica. Seja radical, seja obediente, seja guiada, porque esta Semana Santa não é uma pausa, é uma convocação do céu. E somente aquelas que respondem com discernimento são as que sairão transformadas. Às vezes não é o diabo que destrói a fé, mas a decepção de ter buscado a Deus num lugar onde Ele não estava, de ter aberto o coração num altar onde tudo era aparência, de ter orado com sinceridade em meio a uma atmosfera onde a verdade havia sido substituída pelo ego, pela tradição ou pela estratégia humana. E isso dói. Dói mais que uma crítica, dói mais que uma queda, porque a alma que buscava a vida e não a encontrou fica desorientada, ferida e muitas vezes silenciosamente afastada. E talvez você tenha passado por isso. Talvez tenha entrado em uma igreja buscando fogo e encontrado protocolo. Talvez tenha esperado por uma palavra de Deus e recebido uma palestra de autoajuda. Talvez tenha buscado uma comunidade de fé e encontrado um círculo fechado. Talvez tenha servido com todo o seu coração e quando se partiu, ninguém esteve para te levantar. E se isso aconteceu, deixe-me dizer algo que pode começar a curar. Deus viu, Deus nunca concordou, Deus não se manifestou ali, porque Deus não habita onde há manipulação, orgulho ou religiosidade vazia. Você não foi rejeitada por Deus, foi protegida, porque se tivesse ficado, teria acabado se adaptando a um molde que não honra o seu espírito, teria trocado fogo por aparência, teria aprendido a repetir o que é certo, mas sem convicção. E isso não é o que você foi chamada a viver. Você foi chamada para portar glória, não para sobreviver num sistema. Por isso, o que alguns chamaram de rejeição foi, na verdade, a mão de Deus fechando a porta, não para te castigar, mas para te direcionar. E isso é o que muitas filhas de Deus estão redescobrindo, que nem todas as igrejas têm a glória que proclamam, que nem todo altar está aceso pelo Espírito, que muitas vezes o nome na porta não representa o nome que deveria ser exaltado lá dentro, porque há igrejas que falam muito de Deus, mas muito pouco de Jesus. Igrejas onde o Espírito Santo está nos versos, mas não no ambiente. Igrejas onde a doutrina soa bíblica, mas a prática é uma mistura de controle, tradição e entretenimento. E isso não é algo novo. Jesus viveu isso. Jesus entrou em templos onde se deixara de adorar, onde o comércio substituiu o sacrifício, onde os homens se sentavam nos lugares altos, mas o povo não recebia direção. Por isso ele virou mesas, por isso os confrontou, por isso chorou sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e eles não quiseram. Porque o mais doloroso para Deus não é que não o conheçam, é que o substituam por estruturas vazias. E hoje, no meio da Semana Santa, isso continua acontecendo. Multidões entram em templos, alguns por costume, outros por necessidade, outros por curiosidade, mas poucos recebem algo eterno. Poucos se encontram com Jesus. Poucos saem dizendo: Deus me falou. Por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta onde não é bem-vindo.
E ele não pode permanecer onde se honra mais o homem do que a cruz, onde se repete uma mensagem sem poder, onde se prega um Cristo domesticado, confortável, sem sangue, sem fogo, sem exigência. Por isso você tem que ser radical, porque a sua fé não está feita para ser decorada, mas para ser acesa. Porque você não pode continuar buscando transformação em lugares que só oferecem entretenimento espiritual. Porque você não foi chamada para se sentar passivamente, mas para caminhar como alguém ressuscitada. E isso requer estar em ambientes onde a glória esteja viva, onde o altar esteja aceso, onde o nome de Jesus não seja apenas uma assinatura, mas o Rei entronizado. Agora, como você sabe que está entrando em uma igreja errada? Como discerne que um ambiente não é saudável, mesmo que pareça cheio de atividade? Veja os frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos seus programas, não pelos seus eventos, não pelas suas redes sociais, pelo fruto. E o fruto verdadeiro não é quantos assistem, mas quantos são transformados. Não quantos se emocionam, mas quantos se arrependem. Não quantos servem, mas quantos vivem em santidade, em verdade, em liberdade espiritual. Se você sair de um culto confusa, cansada, pressionada, culpada ou do mesmo jeito que entrou, esse não é o seu lugar. Se a palavra foi manipulada para exaltar o homem, se os testemunhos são usados para vender uma imagem, se a adoração é uma performance sem lágrimas, sem quebranto, sem direção profética, esse não é o seu altar. Se ao Espírito Santo não se dá espaço para interromper o programa, para curar, para guiar, então o que se vive ali é religião e não presença. E você que nesta Semana Santa está decidindo voltar a Deus, que quer reencontrar o seu propósito, que precisa de uma voz do céu, não pode se expor a ambientes onde o céu não fala, porque a sua alma está aberta, porque o seu coração está sensível, porque o seu espírito está buscando direção, e o inimigo sabe disso. Por isso disfarça as armadilhas de lugares seguros, de mensagens suaves, de comunidades acolhedoras. Mas se não há presença, não há vida. Então escolha bem, não por impulso, nem por obrigação, nem por pressão social ou familiar. Escolha sendo guiada pelo Espírito. Pergunte a Deus: onde estás você? Onde queres que eu esteja? E se ele não te responder imediatamente, não se apresse, espere, porque é melhor ficar no seu quarto com fogo do que entrar num templo sem glória. Melhor adorar sozinha com sinceridade do que cantar em multidões que só buscam emoção. E se ainda não há um lugar físico, então comece a erguer o seu altar no seu quarto. Faça-o com lágrimas, faça-o com a Bíblia, faça-o com músicas que te levem ao quebranto, porque a presença busca fome, não edifícios. E quando encontrar esse altar aceso no seu íntimo, ele te guiará, vai te conectar, vai te posicionar, porque Deus não quer que você viva isolada, mas primeiro quer que você viva acesa. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender: não foi rejeição, foi proteção, não foi confusão, foi treinamento, não foi perda, foi redirecionamento. E você vai agradecer por não ter entrado nessas igrejas erradas, porque a fome que você tem não se sacia com frases bonitas, sacia-se com fogo, com verdade, com glória. Nesta Semana Santa, Deus está buscando filhas que não entrem em qualquer altar, que não derramem suas lágrimas em qualquer templo, que não entreguem seus dons, suas lágrimas, sua busca a estruturas que não valorizem a sua presença. Deus está buscando mulheres que digam: não me conformo com o nome, quero a glória, não me conformo com o evento, quero a manifestação. E essas, as que são radicais na busca, são as que Deus vai usar neste tempo. Há uma palavra que ressoa fortemente quando se fala em Semana Santa, e não é celebração, nem tradição, nem sequer cruz. É a palavra discernimento. Porque este não é um tempo para se mover por emoção, por cultura ou por pressão familiar. Este é um tempo em que você precisa saber quais vozes está ouvindo, qual altar está tocando e qual espírito se move por trás do que parece ser espiritual. Porque nem tudo o que soa como de Deus vem de Deus, e nem tudo o que se veste de igreja leva à sua presença. Jesus o disse com clareza em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres?
E então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de iniquidade. Entende o que está dizendo? Pessoas que faziam coisas em seu nome, mas que não tinham relação com ele. Pessoas que operavam com aparência, mas não sob rendição. E isso continua acontecendo hoje, especialmente em épocas como a Semana Santa, porque há uma aparência de devoção que muitas vezes não é fruto de transformação, mas de tradição. Há igrejas repletas de movimento, mas vazias de santidade. Há pastores que pregam com força, mas não têm altar. Há palavras que soam corretas, mas não vêm do trono. E se você não tem discernimento, pode ser arrastada por aquilo que parece ungido, mas que está desconectado do Espírito. E não se trata de julgar, trata-se de guardar a sua alma, porque a sua alma é demasiado valiosa para se sentar a receber uma palavra contaminada. O seu espírito é demasiado aberto para estar exposto a ambientes onde se negocia com o santo. E nesta Semana Santa, enquanto milhões de pessoas buscam consolo, direção, sentido, você tem que buscar presença real. Não forma, não ritual, não emoção, presença. E como se sabe se a presença? Pelos frutos, pelo que se manifesta, pelo que acontece quando se ora, quando se adora, quando se prega. Porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade, há quebranto, há lágrimas que purificam, não que manipulam, há cura para a alma, não uma carga emocional, há descanso, não exigência, há uma paz que não se pode explicar, há convicção do pecado, mas também revelação de propósito, há o céu tocando a terra. E quando isso acontece, você sabe, porque a sua alma responde, porque você não quer se mover do lugar, porque sente que Deus está ali falando com você, não com o grupo, não com a igreja, com você. Mas quando não há presença, você também sabe, porque tudo é ruído, porque tudo é mecânico, porque a adoração termina e ninguém quer continuar, porque a mensagem soa bonita, mas não abala o espírito, porque você sai igual, ou pior, com um vazio que não consegue explicar. E é aí que muitas se perdem, porque pensam que o problema está nelas, que são demasiado sensíveis, que não estão entendendo, que deveriam se adaptar ao que há. Mas não, se você sente que algo está desconectado, não é porque você está em rebeldia, é que o espírito em você já não tolera o falso, já não pode suportar a mistura, já não se conforma com religiosidade, porque o fogo que Deus acendeu em você não foi para te entreter, foi para te formar, para te santificar, para te enviar. Então sim, pode ser que nesta Semana Santa você não vá à igreja onde ia antes, pode ser que não sinta conexão com aquilo que antes te emocionava, pode ser que se sinta mais sozinha do que nunca, mas mais livre do que sempre, e isso é bom. É sinal de que você está saindo do sistema, do molde, do costume, está caminhando em direção ao verdadeiro. E isso, por mais que doa, é glorioso, porque é melhor passar uma Semana Santa sozinha com Deus do que repleta de gente sem presença. É melhor ter uma palavra no íntimo do que 100 pregações sem poder. É melhor chorar no seu quarto, sob uma adoração sincera, do que estar numa igreja onde ninguém se quebra, onde ninguém se arrepende, onde tudo é forma sem fogo. E se você está nesse processo de soltar, de filtrar, de deixar o que já não te nutre, não tenha medo. Deus está te guiando. Ele não te deixa sem comunidade, Ele não te deixa sem altar. Mas antes de se colocar em um novo lugar, Ele te limpa do que é velho, te esvazia do que não serve, te arranca aquilo que parecia certo, mas não tinha vida. Porque antes de te levantar, Ele te santifica. Isso é o que está acontecendo com muitas neste tempo. Filhas que por anos viveram sob estruturas opressoras, sob ensinamentos distorcidos, sob medo, sob culpa, sob lideranças abusivas, e agora estão saindo, estão rompendo com aquilo, estão deixando para trás igrejas que pregavam graça, mas viviam o legalismo, igrejas que falavam de amor, mas praticavam a exclusão, igrejas que mencionavam o Espírito, mas não davam espaço para ele. E quando você sai desse lugar, no início é desconcertante, porque não sabe para onde ir, porque perde vínculos, porque se questiona, mas depois entende, era Deus abrindo os seus olhos, era o Espírito te guiando para o verdadeiro, era o céu quebrando cadeias para que você pudesse caminhar como filha e não como escrava. E uma vez que você vê isso, não há retorno. Agora você só quer o autêntico, o puro, o que dói mas cura, o que confronta mas transforma,
o que te mostra a cruz não para te culpar, mas para te santificar. Porque você sabe que não se trata apenas de pertencer a uma estrutura, mas de viver a partir da glória. E essa glória não está em qualquer lugar. Está onde há fogo real, onde há rendição, onde há palavra viva. Por isso você não pode deixar a sua alma nas mãos de ambientes que não carregam o selo da cruz. Nesta Semana Santa, você não pode se dar ao luxo de se sentar sob uma palavra que não tem respaldo do céu, porque o que entra pelos seus ouvidos vai semear no seu coração. E se o que você semeia não é palavra viva, os frutos que verá serão de confusão, de religiosidade, de frustração. E sim, essa verdade dói. Porque há pessoas que você ama que estão nessas igrejas. Há lembranças, há vínculos, há conforto. Mas Jesus não te chamou para o conforto. Te chamou para segui-lo, mesmo que isso implique deixar estruturas, mesmo que isso implique recomeçar, mesmo que isso implique levantar um altar no seu quarto, até que ele te conecte com uma comunidade que o honre de verdade. E isso é o que muitas estão fazendo hoje, voltando ao secreto, ao básico, ao que jamais deveria ter se perdido, fechando a porta, colocando adoração, chorando diante de uma Bíblia aberta. Não há telas, não há luzes, não há pregadores famosos, mas há fogo. Porque onde há fome sincera, Deus responde, sempre. Mesmo que você esteja sozinha, mesmo que não haja banda de adoração, mesmo que não haja púlpito, lembre-se, as igrejas mais poderosas do Novo Testamento nasceram em casas, em porões, em catacumbas, em prisões, sem permissões, sem estruturas, sem segurança, mas com glória, com milagres, com visitações do céu. Porque a verdadeira igreja não é o edifício, é o coração aceso, é o altar que se forma quando uma alma rendida diz: Senhor, fale comigo, use-me, incendeie-me. E se você sente que isso está acontecendo em você, não o apague, não o ignore, não o troque por emoção, não o anestesie com tradição, não se conforme com o costume, porque esta Semana Santa pode ser o seu ponto de virada, o antes e o depois. O momento em que você decide, chega de religiosidade, chega de espetáculos, chega de controle, eu quero presença real. Talvez você ainda não saiba para onde ir, talvez você ainda não tenha encontrado um lugar onde sinta liberdade, mas Deus não precisa de edifícios para se encontrar com você, precisa de disposição, e se isso é o que você tem, prepare-se, porque Ele vai responder, vai te visitar, vai falar com você, e vai te mostrar com clareza com quem caminhar, onde se congregar, como avançar. Mas antes, você precisa fechar as portas erradas. As igrejas do espetáculo, do controle e do costume podem parecer seguras, têm estrutura, têm forma, têm atividade, mas não tem fogo, e você já não pode viver sem fogo, porque você passou pelo túmulo, porque viu o seu próprio Gólgota, porque já sabe o que custa carregar uma cruz. E a única coisa que pode te sustentar agora é um altar aceso. Então faça isso, tome a decisão, não entre por entrar, não se sente apenas por se sentar, não se exponha ao que Deus já te mostrou que não edifica. Seja radical, seja obediente, seja guiada, porque esta Semana Santa não é uma pausa, é uma convocação do céu, e somente aquelas que respondem com discernimento são as que sairão transformadas. Às vezes não é o diabo que destrói a fé, mas a decepção de ter buscado a Deus num lugar onde Ele não estava, de ter aberto o coração num altar onde tudo era aparência, de ter orado com sinceridade em meio a uma atmosfera onde a verdade havia sido substituída pelo ego, pela tradição ou pela estratégia humana. E isso dói, dói mais que uma crítica, dói mais que uma queda, porque a alma que buscava a vida e não a encontrou fica desorientada, ferida e muitas vezes silenciosamente afastada. E talvez você tenha passado por isso, talvez tenha entrado em uma igreja buscando fogo e encontrado o protocolo, talvez tenha esperado por uma palavra de Deus e recebido uma palestra de autoajuda, talvez tenha buscado uma comunidade de fé e encontrado um círculo fechado, talvez tenha servido com todo o seu coração e quando se partiu, ninguém esteve para te levantar. E se isso aconteceu, deixe-me dizer algo que pode começar a curar. Deus viu. Deus nunca concordou, Deus não se manifestou ali
porque Deus não habita onde há manipulação, orgulho ou religiosidade vazia. Você não foi rejeitada por Deus, foi protegida, porque se tivesse ficado, teria acabado se adaptando a um molde que não honra o seu espírito. Teria trocado fogo por aparência, teria aprendido a repetir o que é certo, mas sem convicção. E isso não é o que você foi chamada a viver. Você foi chamada para portar glória, não para sobreviver num sistema. Por isso, o que alguns chamaram de rejeição foi, na verdade, a mão de Deus fechando a porta, não para te castigar, mas para te direcionar. E isso é o que muitas filhas de Deus estão redescobrindo, que nem todas as igrejas têm a glória que proclamam, que nem todo altar está aceso pelo Espírito, que muitas vezes o nome na porta não representa o nome que deveria ser exaltado lá dentro. Porque há igrejas que falam muito de Deus, mas muito pouco de Jesus. Igrejas onde o Espírito Santo está nos versos, mas não no ambiente. Igrejas onde a doutrina soa bíblica, mas a prática é uma mistura de controle, tradição e entretenimento. E isso não é algo novo. Jesus viveu isso. Jesus entrou em templos onde se deixara de adorar, onde o comércio substituiu o sacrifício, onde os homens se sentavam nos lugares altos, mas o povo não recebia direção. Por isso ele virou mesas, por isso os confrontou. Por isso chorou sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e eles não quiseram. Porque o mais doloroso para Deus não é que não o conheçam, é que o substituam por estruturas vazias. E hoje, no meio da Semana Santa, isso continua acontecendo. Multidões entram em templos, uns por costume, outros por necessidade, outros por curiosidade, mas poucos recebem algo eterno, poucos se encontram com Jesus, poucos saem dizendo: Deus me falou. Por quê? Porque o Espírito Santo não se manifesta onde não é bem-vindo, e ele não pode permanecer onde se honra mais o homem do que a cruz, onde se repete uma mensagem sem poder, onde se prega um Cristo domesticado, confortável, sem sangue, sem fogo, sem exigência. Por isso você tem que ser radical, porque a sua fé não está feita para ser decorada, mas para ser acesa, porque você não pode continuar buscando transformação em lugares que só oferecem entretenimento espiritual, porque você não foi chamada para se sentar passivamente, mas para caminhar como alguém ressuscitada. E isso requer estar em ambientes onde a glória esteja viva, onde o altar esteja aceso, onde o nome de Jesus não seja apenas uma assinatura, mas o Rei entronizado. Agora, como você sabe que está entrando em uma igreja errada? Como discerne que um ambiente não é saudável, mesmo que pareça cheio de atividade? Veja os frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos seus programas, não pelos seus eventos, não pelas suas redes sociais, pelo fruto. E o fruto verdadeiro não é quantos assistem, mas quantos são transformados. Não quantos se emocionam, mas quantos se arrependem. Não quantos servem, mas quantos vivem em santidade, em verdade, em liberdade espiritual. Se você sair de um culto confusa, cansada, pressionada, culpada ou do mesmo jeito que entrou, esse não é o seu lugar. Se a palavra foi manipulada para exaltar o homem, se os testemunhos são usados para vender uma imagem, se a adoração é uma performance sem lágrimas, sem quebranto, sem direção profética, esse não é o seu altar. Se ao Espírito Santo não se dá espaço para interromper o programa, para curar, para guiar, então o que se vive ali é religião e não presença. E você que nesta Semana Santa está decidindo voltar a Deus, que quer reencontrar o seu propósito, que precisa de uma voz do céu, não pode se expor a ambientes onde o céu não fala, porque a sua alma está aberta, porque o seu coração está sensível, porque o seu espírito está buscando direção. E o inimigo sabe disso. Por isso disfarça as armadilhas de lugares seguros, de mensagens suaves, de comunidades acolhedoras. Mas se não há presença, não há vida. Então escolha bem, não por impulso, nem por obrigação, nem por pressão social ou familiar. Escolha sendo guiada pelo Espírito. Pergunte a Deus: onde estás você? Onde queres que eu esteja? E se ele não te responder imediatamente, não se apresse, espere. Porque é melhor ficar no seu quarto com fogo do que entrar num templo sem glória. Melhor adorar sozinha com sinceridade do que cantar em multidões que só buscam emoção.
E se ainda não há um lugar físico, então comece a erguer o seu altar no seu quarto. Faça-o com lágrimas, faça-o com a Bíblia, faça-o com músicas que te levem ao quebranto, porque a presença busca fome, não edifícios. E quando encontrar esse altar aceso no seu íntimo, ele te guiará, vai te conectar, vai te posicionar, porque Deus não quer que você viva isolada, mas primeiro quer que você viva acesa. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender: não foi rejeição, foi proteção, não foi confusão, foi treinamento, não foi perda, foi redirecionamento. E você vai agradecer por não ter entrado nessas igrejas erradas, porque a fome que você tem não se sacia com frases bonitas, sacia-se com fogo, com verdade, com glória. Nesta Semana Santa, Deus está buscando filhas que não entrem em qualquer altar, que não derramem suas lágrimas em qualquer templo, que não entreguem seus dons, suas lágrimas, sua busca a estruturas que não valorizem a sua presença. Deus está buscando mulheres que digam: não me conformo com o nome, quero a glória, não me conformo com o evento, quero a manifestação. E essas, as que são radicais na busca, são as que Deus vai usar neste tempo. Há uma palavra que ressoa fortemente quando se fala em Semana Santa, e não é celebração, nem tradição, nem sequer cruz. É a palavra discernimento, porque este não é um tempo para se mover por emoção, por cultura ou por pressão familiar. Este é um tempo em que você precisa saber quais vozes está ouvindo, qual altar está tocando e qual espírito se move por trás do que parece ser espiritual. Porque nem tudo que soa como de Deus vem de Deus, e nem tudo o que se veste de igreja leva à sua presença. Jesus o disse com clareza em Mateus, capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de iniquidade. Entende o que está dizendo? Pessoas que faziam coisas em seu nome, mas que não tinham relacionamento com ele. Pessoas que operavam com aparência, mas não sob rendição. E isso continua acontecendo hoje, especialmente em épocas como a Semana Santa, porque há uma aparência de devoção que muitas vezes não é fruto de transformação, mas de tradição. Há igrejas repletas de movimento, mas vazias de santidade. Há pastores que pregam com força, mas não têm altar. Há palavras que soam corretas, mas não vêm do trono. E se você não tem discernimento, pode ser arrastada por aquilo que parece ungido, mas que está desconectado do Espírito. E não se trata de julgar, trata-se de guardar a sua alma, porque a sua alma é demasiado valiosa para se sentar a receber uma palavra contaminada. O seu espírito é demasiado aberto para estar exposto a ambientes onde se negocia com o santo. E nesta Semana Santa, enquanto milhões de pessoas buscam consolo, direção, sentido, você tem que buscar presença real. Não forma, não ritual, não emoção, presença. E como se sabe se há presença? Pelos frutos, pelo que se manifesta, pelo que acontece quando se ora, quando se adora, quando se prega. Porque onde está o Espírito de Deus há liberdade, há quebranto, há lágrimas que purificam, não que manipulam, há cura para a alma, não uma carga emocional, há descanso, não exigência, há uma paz que não se pode explicar, há convicção do pecado, mas também revelação de propósito, há o céu tocando a terra. E quando isso acontece, você sabe, porque a sua alma responde, porque você não quer se mover do lugar, porque sente que Deus está ali falando com você, não com o grupo, não com a igreja, com você. Mas quando não há presença, você também sabe, porque tudo é ruído, porque tudo é mecânico, porque a adoração termina e ninguém quer continuar, porque a mensagem soa bonita, mas não abala o espírito, porque você sai igual, ou pior, com um vazio que não consegue explicar. E é aí que muitas se perdem, porque pensam que o problema está nelas, que são demasiado sensíveis, que não estão entendendo, que deveriam se adaptar ao que há. Mas não. Se você sente que algo está desconectado, não é que você esteja em rebeldia, é que o Espírito em você já não tolera o falso, já não pode suportar a mistura, já não se conforma com religiosidade, porque o fogo que Deus acendeu em você não foi para te entreter, foi para te formar.
para te santificar, para te enviar. Então sim, pode ser que nesta Semana Santa você não vá à igreja em que ia antes. Pode ser que não sinta conexão com aquilo que antes te emocionava. Pode ser que se sinta mais sozinha do que nunca, mas mais livre do que sempre. E isso é bom. É sinal de que você está saindo do sistema, do molde, do costume, está caminhando em direção ao verdadeiro. E isso, por mais que doa, é glorioso, porque é melhor passar uma Semana Santa sozinha com Deus do que cercada de gente sem presença. É melhor ter uma palavra no íntimo do que 100 pregações sem poder. É melhor chorar no seu quarto sob uma adoração sincera do que estar numa igreja onde ninguém se quebra, onde ninguém se arrepende, onde tudo é forma sem fogo. E se você está nesse processo de soltar, de filtrar, de deixar o que já não te nutre, não tenha medo. Deus está te guiando. Ele não te deixa sem comunidade, Ele não te deixa sem altar. Mas antes de se colocar em um novo lugar, Ele te limpa do que é velho, te esvazia do que não serve, te arranca aquilo que parecia certo, mas não tinha vida. Porque antes de te levantar, Ele te santifica. E isso é o que está acontecendo com muitas neste tempo. Filhas que por anos viveram sob estruturas opressoras, sob ensinamentos distorcidos, sob medo, sob culpa, sob lideranças abusivas, e agora estão saindo, estão rompendo com aquilo, estão deixando para trás igrejas que pregavam graça, mas viviam o legalismo, igrejas que falavam de amor, mas praticavam a exclusão, igrejas que mencionavam o Espírito, mas não davam espaço para ele. E quando você sai desse lugar, no início é desconcertante, porque não sabe para onde ir, porque perde vínculos, porque se questiona, mas depois entende, era Deus abrindo os seus olhos, era o Espírito te guiando para o verdadeiro, era o céu quebrando cadeias para que você pudesse caminhar como filha e não como escrava. E uma vez que você vê isso, não há retorno. Agora você só quer o autêntico, o puro, o que dói mas cura, o que confronta mas transforma, o que te mostra a cruz, não para te culpar, mas para te santificar. Porque você sabe que não se trata apenas de pertencer a uma estrutura, mas de viver a partir da glória. E essa glória não está em qualquer lugar, está onde há fogo real, onde há rendição, onde há palavra viva. Portanto, não entregue a sua alma nas mãos de ambientes que não carregam o selo da cruz. Nesta Semana Santa, você não pode se dar ao luxo de se sentar sob uma palavra que não tem respaldo do céu. Porque o que entra pelos seus ouvidos vai semear no seu coração. E se o que você semeia não é palavra viva, os frutos que verá serão de confusão, de religiosidade, de frustração. E sim, essa verdade dói. Porque há pessoas que você ama que estão nessas igrejas. Há lembranças, há vínculos, há conforto. Mas Jesus não te chamou para o conforto, te chamou para segui-lo, mesmo que isso implique deixar estruturas, mesmo que isso implique recomeçar, mesmo que isso implique levantar um altar no seu quarto, até que ele te conecte com uma comunidade que o honre de verdade. E isso é o que muitas estão fazendo hoje, voltando ao secreto, ao básico, ao que jamais deveria ter se perdido, fechando a porta, colocando adoração, chorando diante de uma Bíblia aberta. Não há telas, não há luzes, não há pregadores famosos, mas há fogo. Porque onde há fome sincera, Deus responde sempre, mesmo que você esteja sozinha, mesmo que não haja banda de adoração, mesmo que não haja púlpito. Lembre-se, as igrejas mais poderosas do Novo Testamento nasceram em casas, em porões, em catacumbas, em prisões, sem permissões, sem estruturas, sem segurança, mas com glória, com milagres, com visitações do céu. Porque a verdadeira igreja não é o edifício, é o coração aceso, é o altar que se forma quando uma alma rendida diz: ah, Senhor, fale comigo, use-me, incendeie-me. E se você sente que isso está acontecendo em você, não o apague, não o ignore, não o troque por emoção, não o anestesie com tradição, não se conforme com o costume, porque esta Semana Santa pode ser o seu ponto de virada, o antes e o depois, o momento em que você decide: chega de religiosidade, chega de espetáculos, chega de controle, eu quero presença real.